Olá, alunos do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos, né? A esse ano de 2021. Seja bem-vindo ao terceiro ano. Eu sou a professora Rosângela e serei a professora de arte de vocês, ok? Bom, vamos iniciar a nossa aula então. Pegue a sua apostila de arte e deixe ela aberta aqui, né? Nessa primeira página de abertura. Tenha o hábito de colocar a data, ok? Nas páginas que foram estudadas. Para ficar mais fácil de você deixar aí a sua marca, de deixar a sua organização de aula, nós vamos nomear as nossas aulas, numerar as nossas aulas, ok? Então, hoje nós estamos fazendo a nossa aula número 1, aula 01, tá bom? Então, quando você for lá no Google Class, que você procurar a sequência das nossas aulas, então você vai sempre procurar assim, pelo número, aula 01, aula 02, 03 e assim por diante, ok? Então, hoje nós estamos na aula 01. Então, coloca aí, né? A01, né? Que é aula 01, e coloque a data aí que você está estudando. Então, esse bimestre, a apostila vai trabalhar com arte na pedra e ela vai nos levar a fazer um estudo da arte rupestre, né? Aquela arte pré-histórica. E nessa primeira página, ele já está dizendo: neste capítulo, você vai descobrir o que pinturas muito antigas, feitas em um período conhecido como pré-história, têm em comum com outras produzidas atualmente nas ruas da cidade. Então, aqui nós estamos vendo que nós vamos fazer uma comparação, um paralelo, né, entre as manifestações artísticas, os desenhos que eram feitos lá no passado, na pré-histórica, em relação aos desenhos que são feitos hoje em dia, né? Mas que desenhos são esses que nós vamos comparar? O que os homens da pré-história desenhavam? Eles desenhavam nas paredes, né? Eles registravam o dia a dia deles, o cotidiano deles, né? O que diferencia aquele homem do passado dos homens de hoje? O que diferencia é que hoje nós temos mais tecnologia, nós temos outras novas formas de viver. E aquele homem do passado, ele tinha menos recurso, menos tecnologia. Mas, mesmo assim, com a capacidade que ele tinha, ele deixava os registros dele na parede, né? Nós devemos nos lembrar que, enquanto ser humano, somos iguais. Nós somos os mesmos seres humanos lá do tempo da pré-história. A diferença é que hoje vivemos num tempo moderno. Então, nós temos o tempo se passou e hoje nós podemos aproveitar de toda a tecnologia que o ser humano já inventou. E eles não. Mas temos os mesmos instintos, temos as características muito parecidas, ok? Então, agora aqui na nossa página 4, eu vou lendo e vou explicando, diz assim: como era o mundo há milhares de anos? Como eram as pessoas? Onde elas moravam? O que comiam? Será que as crianças brincavam? De quê? Então, nós temos aqui um desenho, né, numa pedra, que mostra aqui um bisão todo flechado, né, um homem pré-histórico e um carrinho de supermercado. Se eu perguntar para você, você acredita que essa pedra foi pintada lá na pré-história? Você pensaria que sim ou que não? A verdade é que não, né? Porque lá na pré-história não existiam ainda carrinhos de supermercado. Então, se nós lermos aqui embaixo a descrição da obra, né, as informações sobre ela, nós vamos descobrir que quem produziu essa pintura nessa pedra foi um artista chamado Banksy, né? Peckham Rock
foi feita em 2005, uma pintura sob pedra de 25,4 centímetros por 15,24 centímetros, e ela está em British Museu de Londres, na Inglaterra. Na verdade, pessoal, o Banksy, ele é um artista de rua, né, um grafiteiro, e ele é um grafiteiro misterioso porque ele deixa os grafites dele em várias partes do mundo. Nunca ninguém o viu, então tem todo um mistério que ronda aí sobre o Banksy. E ele conseguiu deixar essa pedra lá no museu sem que vissem. E ele ainda deixou esse bilhetinho aí que está escrito ali, ó, tradução, arte para paredes. Olha o que o Banksy, ele mesmo escreveu. Este exemplo de arte primitiva perfeitamente preservado da data da era pós-catatônica, ele faz uma brincadeira aqui, né? Você pode ver que esse bilhete que ele deixa, ele tem toda uma brincadeira, né? Como é que se diz a palavra? Eu vou lembrar aqui. É toda uma ironia, né? Supõe-se que retrate o homem das cavernas se aventurando em áreas de caça fora da cidade. O artista responsável é conhecido por ter criado uma obra considerável no sudeste da Inglaterra sob o apelido de Banksimus Maximus, né? Ele está sendo irônico aqui, mas pouco se sabe sobre ele. Ele está escrevendo sobre ele mesmo. Infelizmente, a maior parte das obras desse tipo não sobreviveu. Foi destruída por funcionários que não reconheceram o mérito artístico e o valor histórico de rabiscar paredes, né? Então, o Banksy, ele deixa essa pedra lá no museu e ainda deixa esse recadinho aqui, né? Todo cheio de ironia, né? Aí lá embaixo tem um texto que diz assim: na pré-história, a vida dos seres humanos era bem diferente da nossa. As pessoas viviam em cavernas e buscavam na natureza tudo o que precisavam para sobreviver e reuniam-se em grupos, pois assim conseguiam caçar grandes animais e se defender diante dos perigos, né? Isso mesmo. Quando a gente vê essa brincadeira do carrinho de supermercado na pedra, a gente passa a refletir. Poxa vida, mas como era a vida deles, né? Tão diferente da nossa. Hoje nós podemos buscar a nossa comida com facilidade no mercado. Assim, na facilidade de você pagar pela comida, né? E eles não, eles simplesmente só teriam que caçar. Essa era a dificuldade deles. Então há uma diferença em tudo, né? Moradia, como eles habitavam, moravam, comiam, como eles trabalhavam, a rotina deles no dia a dia era totalmente diferente da nossa. E aqui na página 5, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu lápis e você vai escrever aqui a sua opinião sobre isso que eu acabei de falar. Como era a vida daquelas pessoas do passado, da pré-história? Como você acha que eles dormiam? Como era o cotidiano deles, o dia a dia, né? Para poder fazer o alimento. Será que as crianças brincavam, né? Talvez brincavam. Ou as crianças de hoje brincam com aquilo que elas têm. Brincavam com aquilo que elas tinham. Muito bem. Então, registra aqui na página 5 a sua opinião sobre como era a vida daquelas pessoas. Na página 6, a apostila vai nos provocar com uma pergunta, com um texto que diz assim: você deve estar se perguntando como sabemos tanto a respeito desses grupos pré-históricos? Como que a gente sabe sobre a vida deles? Por que hoje nós podemos dizer, eles faziam fogueira, eles caçavam animais, mas como que a gente chegou a essa conclusão? Afinal, né, eles viveram há muito tempo e não deixaram nada escrito, né, em livros ou em outros documentos. Essas informações chegaram até nós por meio das descobertas feitas por pesquisadores que estudaram
vestígios. Olha essa palavrinha em vermelho aí, vestígios. Ela é muito importante para nossa aula, né? Os vestígios desse período encontrados na natureza. Aqui nesse cantinho tem uma explicação do que é vestígio, que diz que os vestígios são sinais, né? Sinais daquela vida que nós encontramos. Quais são esses sinais? Esses vestígios que nós podemos encontrar? Tem pegadas de animais, pedaços de utensílios, né? Pedaços de ferramentas, de potes, ossos, né? Entre muitas outras coisas. Com o tempo, alguns tornam-se duros como pedra e são chamados de fósseis. Então, alguns vestígios ficam tão enrijecidos ali como pedra que são chamados de fósseis. Veja esse peixe aqui, ó. É a espinha de um peixe, né, inteirinho, que ficou ali cravado na pedra. Isso aqui é um fóssil. Você já tinha visto um fóssil antes? Em algum lugar? Na televisão ou em algum museu? O primeiro fóssil que você viu foi esse aqui. A apostila pede para que você registre aqui o fóssil que você já viu. Se você já havia visto um outro fóssil antes, escreva aqui sobre o fóssil que você já havia visto. Ou pela televisão, algum vídeo da internet, coloca aqui como que ele era, o que que ele era. Mas se esse peixe é o primeiro fóssil que você está vendo, fale sobre ele, né? Como será que esse fóssil desse peixe foi ficar desse jeito? Será que foi algum lago que secou? Esse peixe morreu e acabou que a espinha dele ficou cravada ali, ou alguém que o comeu e a espinha dele ficou jogada ali e acabou virando um fóssil? Como será, né? Então, é isso daí. Não se esqueçam dessa palavra vestígio, são sinais. A atividade é: a professora Rosângela enviou para casa de todos os alunos online 2 massinhas. Você vai seguir o passo a passo da página 7 e 8. A página 7 e 8 pede para você fazer um fóssil com gesso. Mas no caso de você não ter, você pode fazer com massinha. Você vai pegar uma massinha, enrolar bastante, põe ela em cima de uma superfície, um papel ou uma bandejinha de isopor, e aí você vai abrindo ela assim, ó, amassando ela. Você vai lá no seu quintal e vai escolher algum objeto que possa para você colocar dentro da massinha. Incrustar ali na massinha. Pode ser um galho de árvore, uma folha, uma pedrinha. Pode ser um brinquedinho, um mini brinquedinho que não te serve mais. Então, você afunda esse objeto na massinha e deixa ele ali preso na massinha. Como se ele tivesse preso ali numa pedra, ok? E deixa aí no seu quarto guardadinho secando, tá bom? E conforme vai passando o dia, a massinha vai secando e você vai observando. Acredito que dentro de, no máximo, um mês, você tem um fóssil aí com você, tá bom? Então, a nossa aula foi até a página 8, a nossa aula 01, ok? Um beijo, até o nosso próximo vídeo.